E aí galera, beleza? Então vamos lá para mais uma aula de arquitetura de computadores e o tema de hoje vai ser o nível da microarquitetura. Então, a microarquitetura, né, ela tem como função implementar o nível ISA, que é o nível do conjunto de instruções. Mas afinal, o que é uma instrução? Na verdade, a instrução ela vem com uma operação seguida, né, do que o processador deverá fazer. Então, assim, sempre uma instrução ela vai ser executada dentro de um ciclo de relógio, né, que é o que a gente chama da execução das instruções. E aí, quando a gente fala em relação a isso, um conceito importante é o estado das variáveis de um computador, que nada mais é do que uma foto, um instantâneo, né, dos valores das variáveis em um determinado momento. Sendo que sempre que a gente tem, né, um programa que tem várias instruções, nós temos, né, um apontador chamado PC, que é o contador de programas, que ele sempre vai estar apontando para a próxima instrução a ser executada aí dentro desse programa. Então, sempre quando a gente vai se referir a um ciclo de instrução e em relação à execução dessas instruções, né, a gente tem que pensar que a nossa onda, né, ou seja, o clock, ele gera ondas quadradas. E a onda é justamente, né, as cristas das ondas serão aonde essas instruções irão ser aí executadas, né, de forma que ou você tenha uma instrução que ela é executada completamente, ou você tem uma instrução que, por ser muito grande, ela é executada em vários clocks, né? Em vários pulsos de relógio aí diferentes. Então, assim, quando a gente fala, né, em relação ao nosso processador, a gente fala do caminho de dados. E o nosso caminho de dados nada mais é do que a nossa unidade lógica e aritmética do processador com suas entradas e suas saídas. Então, a gente tem vários registradores, né, que vão ser utilizados aí pela nossa ULA. E esses registradores, eles são acessíveis apenas pelo microprograma que está sendo executado naquele momento. Então, você pode criar variáveis com nomes que são nomes correspondentes ao nível ISA, né? E essas variáveis elas vão sendo acessadas à medida que você vai tendo a necessidade. Então, sempre quando eu tenho o meu caminho de dados, eu tenho sempre que pegar os dados dos registradores de entrada, né, fazer o processamento e aí depois colocar no barramento de saída, como a gente está mostrando aqui nessa imagem, né, do nosso caminho de dados. Então, assim, a nossa ULA ela tem suas funções determinadas pelas diversas linhas de controle. Então, você vai dizer qual é a operação que você vai fazer, quais são os registradores que contêm os dados que você vai utilizar como operandos, se tem ponto flutuante, se tem valores negativos. E aí você vai fazer as operações e, né, no final colocar esses resultados nos barramentos de saída aí dessa ULA para que eles possam ser escritos nos registradores de saída, né, para que possam aí ser utilizado pelo programa e o seu funcionamento, a execução do programa possa dar continuidade aí com o restante das instruções. Então, né, sempre que a gente tem aí algum dado em ponto flutuante, algum dado negativo, a gente pode aí estar fazendo a ativação desses itens aí de controle. E aí, além desses controles apresentados, né, existem também outras duas linhas para a gente controlar a saída na nossa ULA. Ou seja, se você pode informar, né, se você tem dados em ponto flutuante ou se você tem
né, dados em formato aí negativo, né? E aí, dessa forma, né, com esses registradores, a nossa ULA ela pode acabar utilizando o mesmo registrador tanto para a lida dos dados de entrada quanto para a escrita dos dados de saída, né? Só que acontece que, como essas operações de leitura e escrita são realizadas em momentos diferentes dentro do ciclo, né, então você não vai ter o choque das informações. Você tem que essas operações elas acabam acontecendo aí de uma forma a não sobrescrever o valor de leitura ou um valor, né, que você vá precisar aí futuramente. E aí a gente vem também com o conceito de temporização, né, onde você tem que o pulso, né, do processador, ele representa um ciclo de relógio que vai sempre estar dando o seu start, o seu início, a partir da borda inferior da primeira onda. O pulso ele é dividido em duas ondas. Então, na primeira onda, você dá o start, você vai pegar qual é a próxima execução, a próxima instrução a ser executada, pegar quais são os operadores, os operandos, e aí ele leva um tempo até que você tenha esses dados disponíveis para a sua manipulação. E aí, uma vez que você tenha essas operações já carregadas na memória e já podendo fazer qual é a operação, né, que está sendo de fato aí requisitada, após, já na segunda onda, você vai ter, né, como configurar já a próxima instrução que vai ser executada. Ou seja, se for uma nova instrução, você já vai dizer quais são os registradores que vão conter os operandos, o operador, e se for a mesma instrução, aonde você vai pegar aí a continuidade, né, dessas instruções. Então, aqui a gente tem a nossa onda, né, um pulso, ele começa, né, aqui nessa primeira onda na parte inferior, né, onde você começa a pegar os resultados. Você tem uma parte aí de latência para que esses resultados possam chegar até a ULA para serem manipulados. Uma vez que esses resultados eles são manipulados, então você já tem, né, na segunda onda aí uma pré-configuração, né, de onde você vai buscar os dados para a execução da próxima instrução. Então, uma vez aí completado esse ciclo, você tem aí o final da sua onda. Então, gente, dúvidas, coloquem aqui. Não esqueçam de responder lá a atividade no AVA, valendo um ponto. E até a próxima aula, gente. Boa noite aí para vocês e até